Boa noite, internautas, amigos, irmãos. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Nossa palestra número 221, o nosso querido, amado Centro Espírita Caminhando para Jesus, 70 anos de lutas espirituais, né, de conquistas espirituais, de amor, de esclarecimentos, caminhando para 71, porque nós entramos em 2022, né, em junho nosso centro fará 71 anos, e teremos hoje a grande felicidade de ter mais uma vez a nossa irmã Francilene Lima, da Casa dos Humildes, uma amiga a qual eu tenho o prazer de conhecer há anos, de conviver, né, com muita satisfação, com muito aprendizado, e que vai trazer para a gente o tema de Moisés, o que o Espiritismo proíbe, Moisés proíbe. Então a gente vai ver aí pontos de convergência entre a lei mosaica e conceitos da doutrina espírita, e certamente será uma noite de muitos aconselhamentos, no sentido de a gente perceber a verdadeira função, né, não só da mediunidade, mas da prática ética idônea da doutrina dos espíritos. Como todo trabalho na casa espírita, ela começa e se encerra com uma prece. Eu vou pedir à nossa irmã Regina Oliveira para fazer a prece de abertura, para que possamos entrar em sintonia com o alto, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, com as energias positivas. Boa noite a todos. Que todos nós possamos, nesse exato momento, nos concentrarmos para recebermos os ensinamentos da noite de hoje. Que possamos aprender a sermos mais tolerantes e perseverantes. É muito importante que possamos estar com os pensamentos elevados ao nosso Pai, ao Deus, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada. Que os guias, protetores e mentores espirituais estejam conosco, nos orientando e nos intuindo. Assim seja. E passo a palavra ao nosso irmão Paulo, para dar o mesmo para o iniciado da noite de hoje. E assim, com essa prece, nós damos por iniciado o nosso estudo, o nosso trabalho na noite de hoje. Obrigado, Regina. Vamos passar a palavra, então, à nossa querida amiga maravilhosa, Fran, né, Francilene Lima, da Casa dos Humildes, que vai trabalhar com a gente o tema Moisés proibiu, o que o Espiritismo proíbe. Fran, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre uma alegria, um prazer, uma felicidade aprender junto com você e ouvi-la. Com você, Fran. Boa noite a todos. Foi uma grata surpresa ser apresentada pelo meu querido amigo, companheiro de trabalho, companheiro de doutrina, meu querido Paulo, que eu carinhosamente chamo de Paulinho. É uma alegria estar aqui mais uma noite, né, nessa casa de oração e de trabalho maravilhosa, caminhando para Jesus, está sempre no meu coração. Trago o abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes. Que todos nós possamos trabalhar aí, não é, com afinco, o amor, a fraternidade, a caridade, que todos nós possamos juntos, né, compartilhar aí os nossos conhecimentos, as nossas aprendizagens, para que todos nós possamos superar as nossas dificuldades e aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade reencarnatória, que nos une, né, e que faz com que nós encontremos corações queridos, com afinidades que com certeza não são apenas dessa existência, mas são bálsamos na nossa vida, não é? No corre-corre do nosso dia a dia. E aqueles que conosco caminham, né, são sempre aqueles que trazem algo para o nosso aprendizado. E por falar em aprendizado, vamos nós hoje conversar sobre um tema que muitas vezes faz com que aqueles que não compreendem
ou que não aprofundaram os seus conhecimentos na doutrina espírita, utilizem como um argumento contrário à sua existência, não é? Ou às suas práticas. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema que vai fazer com que nós possamos refletir, à luz da doutrina espírita, sobre a primeira revelação, que é a revelação mosaica, esse grande missionário, né, que veio trazer para a humanidade uma série de práticas de conhecimentos, veio fazer com que a humanidade despertasse para o monoteísmo, e é aí, né, aquele que vai ter, enquanto médium extraordinário que é, inúmeras práticas relacionadas à mediunidade, práticas, algumas delas, né, aceitas pelo próprio Moisés, e práticas que os judeus, assim como povos que ele teve contato e povos vizinhos, criticavam. E nós vamos perceber que estas críticas são cabíveis e também são realizadas pelo próprio Espiritismo. Por isso, o tema de hoje é Moisés proibiu o que o Espiritismo proíbe. Então, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar o material, para que a gente possa ir dialogando sobre o que nós estamos aí propondo, né? Então, é muito interessante observarmos o primeiro mandamento, primeiro, o Antigo Testamento, né? A primeira revelação à luz da doutrina espírita, posto que nós vamos ter aí, na verdade, uma continuidade de conhecimentos e com véus que vão se levantando ao longo do tempo e à medida que nós vamos caminhando no nosso processo evolutivo. A espiritualidade superior nos traz o fato de que Deus nos criou simples e ignorantes e que esta criação simples e ignorante, ela vai se dando em processo ao longo de milhares e milhares e milhares de anos para que nós um dia sejamos espíritos puros e, enquanto espíritos puros, encontremos verdadeiramente a felicidade. Então, todos nós vamos passar por inúmeros momentos esses em que nós vamos ter práticas acertadas, momentos esses em que nós vamos ter práticas equivocadas e que o processo de evolução passa por esses momentos de forma absolutamente natural. A bondade divina fez com que fosse trazido para a humanidade, em vários dos seus momentos, das mais variadas formas, espíritos que agregassem à humanidade conhecimentos significativos. E aí nós vamos colocar, não é, nas 3 revelações, esses 3 ilustres, não é, espíritos que foram trazendo para a humanidade informações e revelações muito significativas. Então, a gente gostaria de começar a reflexão com um trecho da fala, né, do espírito israelita, que está lá no iniciozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca que Moisés foi quem abriu o caminho, porque ele vai trazer para a gente, né, a primeira revelação e todos os conhecimentos que a humanidade teria conhecimento e condição de assimilar naquele momento, né? Então, quando nós falamos do momento em que Moisés esteve encarnado entre nós, nós vamos falar de um momento em que nós estamos na infância da humanidade. Então, ele vai falar coisas muito significativas de uma forma bastante simples para que fosse possível compreender essas falas nesse momento. No segundo momento, nós vamos ter Jesus, que sabemos nós, né, é o guia e modelo da humanidade, é o governador do planeta Terra e que vai trazer para a gente novos conhecimentos e esclarecer aqueles conhecimentos que ainda estavam obscurecidos pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E porque a primeira revelação, ela tem muitos símbolos, né? E esses muitos símbolos precisavam ser
explicados de uma forma mais clara. Jesus vem, traz para a gente a boa nova, passa por todo o processo necessário para deixar uma marca indelével na humanidade, cumpre a sua missão, né? Traz para a gente claramente, né, a ideia do Messias servidor, que está lá no Primeiro Testamento, e temos a terceira revelação, que vem com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, quando nós pensamos no Espiritismo, nós não podemos esquecer que o Espiritismo vem trazer para a gente conhecimentos que vão esclarecer e que vão servir de holofote para que a gente possa vislumbrar a compreensão do Novo Testamento e vislumbrar a compreensão do Antigo Testamento. Então, a gente não pode ver essas realidades como se elas fossem realidades separadas, mas, na verdade, a gente vai tendo uma continuidade nesse processo informativo, justamente por conta do nosso processo evolutivo. Aquilo que os espíritos superiores trazem e Allan Kardec codifica, não era possível ser trazido para a humanidade no momento em que Moisés esteve conosco, porque nós não tínhamos condição de compreender. E também não tínhamos ainda compreensão suficiente por conta do nosso processo evolutivo no momento em que Jesus veio. Tanto é assim que o próprio Jesus vai nos colocar que ele iria enviar à terra, iria pedir ao Pai que enviasse à terra o Consolador prometido, para que ele esclarecesse determinados pontos e trouxessem outros para que a humanidade assim pudesse vislumbrar a sua realidade espiritual. E aí a doutrina espírita nos traz esta realidade espiritual, de que somos espíritos imortais, e enquanto espíritos imortais, estamos a ir e vir no processo reencarnatório. Ora, estamos aqui no plano material, interagindo na matéria, vivenciando as experiências da matéria e realizando as aprendizagens necessárias. Ora, estamos no plano espiritual, também no processo evolutivo, no processo de compreensão do todo. E aí a gente vai ver que, na verdade, são momentos de ida e vinda que fazem parte do nosso todo, do nosso conjunto. E aí a gente pensa numa perspectiva individual e coletiva de passado, presente, futuro. Porém, essa noção de tempo, ela é uma noção absolutamente racional para nos facilitar a compreensão. Mas, na verdade, tudo está encadeado e nós somos fruto daquilo que nós já construímos e estamos a semear aquilo que será a nossa construção vindoura. E nesse processo, nós vamos cometendo acertos e nós vamos cometendo equívocos. Equívocos esse que vamos percebendo, vamos desenvolvendo as nossas virtudes e vamos corrigindo essas ações equivocadas. Então, dentro de tudo isso, nós vamos ter lá no Pentateuco, né, também chamado de Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, inúmeras informações sobre a história do povo hebreu, mas também inúmeras informações sobre a realidade espiritual do povo hebreu, que, na verdade, é a grande simbologia da humanidade. Então, tudo o que está lá no Antigo Testamento diz respeito, obviamente, à história judaica, mas diz respeito também à história da humanidade. Isso sem falar que nós somos herdeiros diretos desses conhecimentos, dessa sociedade e dessa cultura. E dentro dessa perspectiva, nós vamos ter essa proibição especificamente da comunicabilidade com os mortos, né, que é atribuída a Moisés e que é criticada por muitos que não conhecem verdadeiramente o Espiritismo, ou melhor, que não conhecem profundamente o Espiritismo e suas práticas. Essa fala está lá em Deuteronômio, que é o 5º livro
do Pentateuco. Acredito que aqui todos, né, conheçam, ou a grande maioria conhecem, esses livros. Então, a Torá é formada pelos 5 livros iniciais. Gênesis, que vai falar sobre a origem, né? Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito. O terceiro livro é Levítico, que vai falar sobre os levitas, que vão ter a função do sacerdócio dentro desta sociedade, uma função importantíssima, que dava a eles grande destaque, grande poder, e com isso também bastante responsabilidade, né? Porque nem sempre utilizavam este poder de forma adequada. O quarto livro é Números, que vai falar sobre os recenseamentos dos hebreus, e o quinto livro é o Deuteronômio, também chamado de Segunda Lei. É interessante que, como o último livro da Torá, nós vamos ter várias passagens dos outros livros presentes também em Deuteronômio. Por exemplo, os 10 mandamentos que vão estar lá em Êxodo e vão estar em Deuteronômio. Algumas passagens que estão em Números estarão também em Deuteronômio. Algumas outras em Levítico estarão também lá em Deuteronômio. Então, o grande convite hoje é nós mergulharmos sobre essas passagens do Antigo Testamento e analisá-las à luz da doutrina espírita, para que a gente possa ampliar o nosso olhar. Então, dentro dessa perspectiva, há sempre uma pergunta que é feita para quem é espírita, né? Muitas das pessoas têm muitas curiosidades, e aí é comum a gente estar num ambiente de trabalho, ou mesmo num ambiente familiar, pessoas que não são espíritas, mas que simpatizam ou não, que desejam fazer alguns esclarecimentos sobre a doutrina. Então, é comum a gente ouvir as pessoas perguntarem: há a condenação do espiritismo pela Bíblia? Inclusive, né, quando a gente vai conhecendo aquilo que é dito sobre o espiritismo e observando as inúmeras traduções bíblicas, nós vamos ver que existem Bíblias que inclusive utilizam o termo médium, o termo mediunidade, e aí isso é uma falha grave de tradução, porque neste momento da história da humanidade, é óbvio que existiam os fenômenos mediúnicos, porque os fenômenos mediúnicos, eles são fenômenos naturais, já que a mediunidade faz parte da natureza humana. Então, ele sempre existiu na história da humanidade, da pré-história até os dias atuais, com manifestações das mais variadas formas e com os entendimentos e utilizações das mais variadas formas também. Porém, a gente vai ter o espiritismo, né, nascendo lá em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril. Então, muito daquilo que se coloca como se a Bíblia estivesse condenando aquilo que o Espiritismo fala, ou aquilo que o Espiritismo conceitua, ou mesmo aquilo que é a prática espírita, na verdade, são traduções que precisam ser vistas com olhos críticos, com reflexões pautadas num conhecimento do Espiritismo que é preciso ter para poder criticá-lo. E criticá-lo não no sentido de falar mal dele, mas no sentido de observá-lo, de refletir sobre ele de uma forma mais racional, para se tirar conclusões verdadeiras e não conclusões equivocadas. Então, muitas vezes, né, tem sempre aquele questionamento, afinal de contas, na Bíblia se fala em ressurreição ou se fala em reencarnação? Então, quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos ter vários momentos em que a reencarnação fica muito clara, se não com a utilização desse termo, mas com a narrativa dos fatos. E aí tem um momento que é muito conhecido por todos nós, ou pelo menos pela grande maioria de nós, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Não é objeto do nosso estudo hoje, mas é um diálogo muito interessante, porque Jesus deixa claro para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E por que é necessário nascer de novo? Para que o processo evolutivo se dê, para que o processo evolutivo continue, já que nós sabemos que por mais tempo que a nossa reencarnação dure, não será suficiente para que nós
evoluamos a ponto de sermos espíritos puros. Então, nós vamos precisar viver esses inúmeros momentos. A reencarnação faz parte da justiça divina, assim como faz parte também da sua providência e da sua misericórdia. Médiuns e mediunidade, isso é uma invenção do Espiritismo? Foi o Espiritismo que criou os médiuns e a mediunidade? Não. O Espiritismo estudou de uma forma mais aprofundada, trazendo para a gente com naturalidade e com racionalidade o refletir sobre esta realidade. Médiuns sempre existiram, mediunidade sempre existiu, porém a proposta da doutrina espírita é que essa mediunidade seja exercida da melhor forma possível pelos médiuns. E como é que se exerce a mediunidade da melhor forma possível? Fazendo com que ela seja evangelizada, fazendo com que aquilo que são os princípios do Evangelho, trazidos pelo Cristo, possam ser postos em prática durante a vivência da mediunidade. E fazendo com que esse médium utilize a mediunidade da melhor forma possível para a sua evolução e para o serviço prestado à humanidade. Para que todos nós possamos compreender essa realidade que nos cerca, para que todos nós possamos aproveitar da melhor forma possível o momento reencarnatório no qual nós nos encontramos. Destino da alma após a morte. Afinal de contas, para onde nós vamos depois que nós morremos? Todos aqueles que não são materialistas, ou seja, todos aqueles que acreditam que não é só a morte do corpo físico que vai trazer a destruição total, acredita na existência de algo pós-morte. Então, isso é uma forma, sim, de sobrevivência. Porém, cada uma das religiões vai falar sobre que destino seria esse. Para alguns, o céu, o inferno, o purgatório. Para outros, dormir até o juízo final, quando o julgamento vai separar os ímpios e aqueles que são justos. Para a doutrina espírita, nós continuamos a ser como nós somos e vamos para os locais de afinidade, com os nossos gostos, com os nossos quereres, com a nossa disposição. E é interessante essa questão dos lugares, porque não são lugares geográficos, mas são lugares conscienciais. Nós seremos atraídos pelas energias daqueles que comungam conosco, as ideias, os gostos, o equilíbrio, o desequilíbrio. Então, esse destino, na verdade, não está nas mãos de Deus, no sentido de que ele irá nos premiar ou irá nos punir, nos castigar, porque nós pecamos, porque nós erramos o alvo, mas, na verdade, está relacionada às nossas afinidades, à energia que nós geramos, ao estado de consciência ao qual nós vamos nos entregar. Então, dentro desse conjunto de coisas, é que nós vamos observando que muitas das críticas que nos são feitas, dizendo que a condenação do espiritismo pela Bíblia é real, não é bem assim. E também há uma grande crítica de alguns daqueles que não simpatizam com o espiritismo em relação ao criacionismo e ao evolucionismo, né? Porque o espiritismo é evolucionista. E ser evolucionista não nega que todos nós, seres vivos, assim como os seres inanimados, foram criados por Deus. Então, nada tira o mérito da criação divina. E aí, muitas pessoas, né, por conta daquilo que está lá em Gênesis, fazem interpretações e colocam que o espiritismo é contrário a isso, e por ser contrário a isso, deve ser condenado. Então, na verdade, eu gostaria de deixar aqui para todos nós o convite de estudarmos, nos apropriarmos das informações, todos nós que temos interesse em conhecer a doutrina espírita, que nós possamos utilizar o Pentateuco kardeciano para que nós tenhamos maior clareza sobre essas propostas, sobre essas conceituações. E por que eu estou falando em conceituações? Porque Kardec, ao analisar essas muitas realidades, criou termos novos, dentre eles
o termo médium e o termo mediunidade. Médium nada mais é do que aquele que é o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Mediunidade, a capacidade que todos nós, seres humanos, temos de comunicação. Por quê? Porque nós somos uma única humanidade, encarnada e desencarnada, e intercâmbio constante. E nesse intercâmbio constante, nos relacionamos. E esse relacionar nem sempre é tranquilo, nem sempre é pacífico, nem sempre é equilibrado, mas muitas vezes é sim, tranquilo, pacífico e equilibrado. Essa é a grande proposta. Porque quando nós lemos no Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade nos coloca que nós somos muito influenciados pelos espíritos, mais inclusive do que imaginamos, nós sempre tendemos a achar que essas influências são negativas. E precisamos ver o outro lado da história e perceber que a influência também é positiva, nos incentivando a continuar, nos incentivando a perseverar diante das dificuldades, nos fortalecendo no contexto do dia a dia, que nem sempre é simples. Estamos aí, não é, no meio de uma pandemia que já vai aí se arrastando, né, por quase 2 anos, e a gente precisa se fortalecer. E não tenhamos dúvida alguma que esse fortalecer-se vem também da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões, que fazem com que nós possamos suportar com maior tranquilidade todas as provas que necessitamos nesse momento reencarnatório. E aí eu gostaria de trazer especificamente uma passagem de Deuteronômio, que está lá em 18, 9 e 11, que vai falar sobre a questão da comunicação entre os chamados vivos, que são os que estão reencarnados naquele momento, e os chamados mortos, que fazem parte da população espiritual. Então, é colocado assim: Moisés vai fazer essa fala, né, antes de chegar a Canaã. Nós sabemos que Moisés não chega, né, mas ele dá as indicações para o povo e ele vai ser ouvido nessas indicações, e essa indicação ela tem um contexto social que a gente não pode esquecer. Nós estamos no momento de implantação do monoteísmo, nós vamos estar vindo de 40 anos de deserto. Esses 40 anos poderiam ter sido muito menos anos. Esse momento vai durar 40 anos porque é preciso fazer com que aqueles que saíram do Egito possam desencarnar e as novas gerações possam ser mais fortalecidas na influência em relação ao monoteísmo. E Moisés, como grande líder daquele povo, vai deixar a seguinte passagem para que nós pudéssemos refletir sobre ela na noite de hoje também. Quando entrares na terra de Yahvé, teu Deus te dará. Que teu Deus te dará. Não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, o que pratique encantamentos, que entregue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Então, nós vamos estar num contexto em que os hebreus vão ter contato com os povos da Babilônia, vão ter contato com o povo egípcio, vão ter contatos com os povos vizinhos, principalmente durante o momento de conquista da terra. E essas práticas de adivinhação, de magia, de oráculo, de presságio, são práticas muito comuns, porém são práticas no uso da mediunidade equivocadas. E por que são práticas equivocadas? Porque são práticas voltadas a perguntas claramente de uma infância espiritual, onde as pessoas estão interessadas em saber coisas do seu próprio cotidiano. E muitas vezes, na dúvida sobre que atitudes deveriam tomar
perguntam aos espíritos aquilo que, na verdade, deveria ser atitude tomada por eles no uso do seu livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer que o livre-arbítrio é algo preciosíssimo que temos, uma conquista da humanidade. Porém, essa conquista vai gerar uma série de ações, e essas ações vão gerar uma série de consequências. E com muita clareza sobre isso, Moisés via seu povo praticando esse tipo de atitude e percebendo que muitas vezes isso acabava fazendo com que as responsabilidades não fossem assumidas ou que os equívocos acontecessem e eles parecessem ser de menor responsabilidade daquele que seguiu o conselho. Afinal de contas, quando eu pergunto o que é que eu devo fazer da minha vida a alguém, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, eu acabo delegando àquela pessoa um poder de influenciar na minha opinião. E muitas vezes, quando dá certo, então eu acho maravilhoso. Mas quando dá errado, eu digo assim, eu fui seguir o conselho de fulano, se eu não tivesse seguido o conselho de cicrano, mas a gente não pode esquecer que no uso do livre-arbítrio, a responsabilidade última é sempre nossa. Por mais influências que soframos, somos nós quem vamos arcar com as consequências das ações, porque até permitir que alguém me influencie é uma ação, e como ação gerará responsabilidades. Invocar os mortos é algo que era comum naquele momento e que deveria ser feito com responsabilidade e não de uma forma leviana, de uma forma a saber, devo casar com A ou com B? Devo me separar de A ou de B? Devo fazer isso, devo fazer aquilo? E, infelizmente, até hoje nós temos muitas pessoas com esse tipo de prática. E aí, esse tipo de prática é, sim, uma prática equivocada. E o Espiritismo também traz para a gente os esclarecimentos sobre os equívocos dessa prática. Assim como em Deuteronômio, em Levítico também vai ser feita algumas observações relacionadas a estas práticas equivocadas. E aí está lá em Levítico 19, de 26 a 31. Não pratiqueis adivinhações nem encantamentos. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. E é sobre essa questão da influência, né, que Moisés vai tratar. Nós sabemos que esses livros não foram escritos por Moisés, mas por aqueles que com ele estavam muito próximos. Nós sabemos também que existia um grupo de anciãos que estavam sempre com Moisés e que muitos fenômenos mediúnicos eram realizados por Moisés, utilizando também as energias desses anciãos, como aquele fenômeno lá da sarça ardente, dentre tantos outros. Então, é possível nós observarmos no Antigo Testamento várias passagens que vão falar sobre essas práticas e essas relações que se dão, que acabam gerando desequilíbrios entre a humanidade encarnada e desencarnada. Então, dentro dessa circunstância, é perguntado a Emmanuel no livro Consolador, algo muito interessante, que está lá na questão 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio? Recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. E aí Emmanuel nos esclarece de uma forma muito tranquila e muito significativa. Emmanuel vai nos dizer o seguinte: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se fazia com um material humano excessivamente grosseiro
inferior. Ora, se a humanidade reencarnada naquele momento ainda era considerada espiritualmente infantil, assim também o é a humanidade desencarnada. É óbvio que existem espíritos encarnados e desencarnados com maior cabedal de conhecimentos, levando à frente esse processo evolutivo da humanidade, mas, via de regra, grosso modo, a grande maioria estava mais ou menos no mesmo estágio evolutivo, de pouca compreensão dos fenômenos em relação às virtudes necessárias para serem desenvolvidas e esses fenômenos pudessem acontecer de uma forma equilibrada e de uma forma que verdadeiramente contribuísse para a evolução da humanidade, para o progresso da humanidade naquele momento. Então, Emmanuel vai trazer para a gente essa ideia. E é interessante, eu destaquei aqui a palavra comércio, porque quando a gente fala em comércio entre desencarnados e encarnados, a gente pensa sempre na questão da paga, né? Mas Emmanuel traz essa palavra mediante a questão da troca, no sentido de intercâmbio. Então, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, ele sempre existiu. E ele vai continuar a existir. Porém, ele vai existindo de forma cada vez mais compreendida e de forma cada vez mais elucidativa das suas motivações e dos seus objetivos, à medida que a humanidade vai avançando e vai evoluindo moralmente. E aí Emmanuel vai falar sobre essa questão do intercâmbio no livro Mediunidade e Sintonia, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que, por sinal, foi um dos maiores médiuns que o Brasil conheceu, né? Um médium evangelizado, um médium que soube, em todos os momentos da sua existência, utilizar a mediunidade da melhor forma possível, embora em muitos momentos sofresse com acusações injustas, com acusações de fraude, e muitas vezes ele ficava chateado, ele sofria, ele chorava, muitas vezes ele se queixava ao seu guia espiritual, que era Emmanuel, mas ele nunca desistiu, ele nunca se deixou levar por nenhum conselho de encarnados ou desencarnados que pudessem desencaminhá-lo dessa mediunidade evangelizada que ele vivenciou e nos deixou como exemplo de possibilidade de vivência. Né? Se Chico conseguiu, nós conseguiremos também. E aí Emmanuel vai colocar para a gente, eu trouxe só um trechinho, onde ele diz o seguinte: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio, ou seja, de troca entre os dois lados. Nós influenciamos os desencarnados, assim como os desencarnados nos influenciam. Nós estamos rodeados de desencarnados que pensam como nós, que sentem como nós, que agem como nós. Então, quando nós pensamos, sentimos e agimos no equilíbrio, é essa população que nós atraímos para perto de nós, por uma questão de afinidade. O contrário também é verdadeiro. Quando estamos em desequilíbrio, quando usamos a nossa fala, quando agimos de forma desequilibrada, também atraímos aqueles que estão na mesma sintonia. Porém, não podemos nos esquecer que a mediunidade é uma ferramenta de auxílio. E todos aqueles que são médiuns ostensivos, porque médiuns todos nós somos, mas aqueles que vieram com essa ferramenta para trabalhar de uma forma mais intensa, vieram com a tarefa do auxílio e de utilizar todas as informações e todos os momentos do intercâmbio mediúnico da melhor forma possível. E aí Emmanuel nos coloca: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado nesse intercâmbio, porque quando nós nos comprometemos com o plano espiritual, isso vai trazer consequências. E muitas vezes, quando nós
fazemos um intercâmbio de uma forma equivocada, de uma forma egoísta, para obter vantagens de alguma forma, dentre essas formas, vantagens materiais, nós vamos ter, sim, irmãos nos cobrando aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Então, é preciso que nós compreendamos esse intercâmbio para que nós possamos fazê-lo da melhor forma possível. E aí, eu trouxe o conceito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de mediunidade, para que nós possamos compreender que mediunidade não é um dom, não é algo extraordinário, mas é sim uma maravilhosa ferramenta de trabalho espiritual, jamais de trabalho material. Não se pode ganhar a vida com esse intercâmbio mediúnico. Não é emprego, né? A mediunidade é algo que deve ser utilizada santamente. Santamente no sentido de ser evangelizada e ser para o exercício do bem, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. Porque quando nós a utilizamos desta forma, nós fazemos com que esse intercâmbio realmente aconteça de forma adequada. E aí Kardec vai nos colocar: mediunidade é uma faculdade existente no ser humano, que permite a comunicação entre o mundo material e espiritual. É uma disposição orgânica entre o corpo e o perispírito. Não depende da moral do indivíduo. Então, você vai ter médiuns bastante moralizados, como a gente acabou de exemplificar, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, dentre tantos outros médiuns moralizados, e vamos ter médiuns com a moral bastante comprometida. E ficamos, muitas vezes, estarrecidos, como pessoas, né, têm uma mediunidade ostensiva, bastante aflorada, uma mediunidade dinâmica, e que não sabe utilizá-la, e que acaba fazendo com que haja um comprometimento. Por quê? Porque é o uso do livre-arbítrio. Não podemos nos esquecer que quando nós reencarnamos, nós temos um roteiro, e esse roteiro é para nos auxiliar no processo evolutivo. Dependendo das nossas condições, podemos participar ou não, de forma mais intensa, de forma menos intensa, dessa programação. Mas quando nessa programação vem uma mediunidade ostensiva, nós precisamos utilizá-la como ferramenta de evolução e precisamos agir de forma adequada, no seu conhecimento, no seu entendimento, para que a sua prática possa, sim, beneficiar a todos. E quando nós dizemos beneficiar a todos, o médium e todos aqueles que terão contato com ele. Então, a doutrina espírita vai nos trazer a clareza de que o que é que nós somos? Nós somos espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados. Nós não fomos criados para sermos destruídos, nós fomos criados, simples e ignorantes, para dentro de um percurso que vai durar um tempo muito grande, nós nos tornemos puros, mas nós somos imortais. Isso significa dizer que ora estamos no plano espiritual, ora estamos aqui reencarnados, vivenciando essa experiência material, mas não podemos perder de perspectiva a imortalidade. Então, quando nós estamos reencarnados, o que é que nós ganhamos? Um corpo físico, para que nós possamos agir e interagir na matéria. Porém, nós não somos esse corpo físico, nós somos espíritos. E enquanto espíritos, somos individualidades, somos seres pensantes. Porém, entre o espírito e o corpo físico, nós temos um outro corpo que faz a ligação e que nos identifica quando nós estamos na pátria espiritual, que é o perispírito. Então, quando nós estamos reencarnados, nós somos espíritos que temos um corpo físico, que temos perispírito. Quando nós desencarnamos, a única coisa que nós deixamos na Terra como uma roupa que não nos serve mais é o corpo físico. Continuamos a ter o perispírito
que, segundo a espiritualidade, quanto mais evoluídos somos, mais diáfano ele fica, porém nós vamos tê-lo, né, durante toda a nossa existência, até chegar um momento em que não tenhamos mais a necessidade desse corpo perispiritual, mas ele é fundamental. Por quê? Porque ele nos identifica. Então, por exemplo, nos fenômenos mediúnicos relacionados à vidência, quando eu vejo um espírito, o que eu estou vendo é o espírito revestido do seu corpo físico, ou perdão, perispírito, que na grande maioria dos casos, né, está relacionado à sua aparência, à sua última reencarnação. Porém, a gente sabe que isso varia de acordo com a situação e as condições do desencarnado. Então, dentro dessas circunstâncias, fica fácil da gente compreender a mediunidade, porque a mediunidade vai ser um intercâmbio que vai se dar entre o médium e os espíritos, e essa comunicação se dá mente a mente. E essa comunicação é possibilitada pelo perispírito. Então, a gente vai ter uma mente comunicante com outra mente que capta essa comunicação e nos traz aí a mensagem. E é possível esse intercâmbio. Então, a gente começa a perceber com a doutrina espírita que não é nada de extraordinário. Essa comunicação com os chamados mortos, que na verdade estão vivos na pátria espiritual. E aí nós vamos ter isso possibilitado por conta da glândula pineal, né, também muito significativa nesse processo, que está no corpo físico e que possibilita a captação dessa comunicação. Então, mediunidade nada mais é do que a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. E por que não? Né? Então, eu gostaria de trazer também um conceito que está lá no livro dos médiuns e que faz a gente compreender a mediunidade de uma forma muito tranquila, quando coloca assim para a gente. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, na verdade, todos nós somos médiuns, porque todos nós temos essa faculdade. Porém, ela pode se tornar cada vez mais ostensiva dentro do processo evolutivo, porque a gente vai percebendo cada vez mais esse mundo espiritual. Porém, na nossa realidade de planeta de provas e expiações, essa ostensividade tem muito a ver com a necessidade de avançar no processo evolutivo de cada um de nós. Então, por isso a gente vai compreendendo que mediunidade não é uma ferramenta para não ser utilizada, para ficar enferrujando, e também não é algo que a gente deva utilizar de forma inadequada. Porque, como toda ferramenta de trabalho, se não for utilizada, não vai ter sentido tê-la. E se for mal utilizada, em algum momento vai dar problema, vai trazer consequências negativas. E aí ele coloca, né? Essa faculdade é inerente ao homem, e aí homem no sentido de ser humano. Então, todos nós temos a faculdade mediúnica. Por isso, de que em graus diferentes, todos nós percebemos o plano espiritual, em algum momento, inclusive durante o sono, porque durante o sono, o nosso corpo físico desacelera, o nosso cérebro continua a funcionar, mas desacelera também, mas nós nos encontramos no momento em que nós podemos ter um intercâmbio maior com o plano espiritual. E aí, nos momentos de emancipação da alma, que a doutrina espírita também utiliza, nós vamos percebendo com muita clareza esse plano espiritual. E aí eu queria trazer também para a gente, né, esse livro é uma sugestão maravilhosa, é um livro de Herculano Pires, chamado Visão Espírita da Bíblia. E neste livro, Herculano Pires vai fazer uma série de análises sobre coisas que estão no Antigo Testamento e que
são ditas contrárias ao espiritismo, mas que, na verdade, Kardec vem esclarecer e nós vamos compreendendo as muitas falas de Moisés ao longo dessa caminhada. E aí Herculano Pires vai colocar para a gente o seguinte: Moisés e Kardec praticavam e desejavam a mediunidade bem orientada. E o que é que nós queremos dizer com mediunidade bem orientada? É aquela mediunidade que é utilizada de forma correta, a mediunidade que é utilizada de forma adequada. Uma mediunidade que favorece o intercâmbio, no qual todos aqueles que estão vivenciando a experiência possam sair de uma forma mais equilibrada, de uma forma em que essa experiência agregue valor àquele ser que está por ali passando pela experiência. Seja o médium, né, seja o espírito comunicante, sejam todos aqueles que estiverem no ambiente, porque, obviamente, qualquer fenômeno mediúnico que nós possamos vivenciar vai deixar marcas em nós, vai trazer, de alguma forma, reflexões, pensamentos, mudanças de atitude. Então, todo mundo que já vivenciou em algum momento, seja compreendendo de forma adequada aquele fenômeno, seja se assustando com ele, porque nem todo fenômeno mediúnico é tranquilo, não é? Até porque nem toda mediunidade ela é educada para que ela aconteça de uma forma adequada, mas fica marcas em que a gente vai talvez levar para a vida toda a lembrança daquela experiência. E aí eu trouxe para a gente um exemplo que está lá em Números, no capítulo 11, de 26 a 29, onde Moisés, aquele que falou lá que era proibido invocar os mortos, vai passar por um momento em que ele autoriza e que ele aceita essa comunicação. Por quê? Porque ela é bem orientada. Então, veja que passagem interessante. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivesse vindo à tenda. Estavam entre os explicar essa parte. Moisés ficava em uma tenda, e muitas vezes, quando os fenômenos mediúnicos aconteciam, e eles se davam das mais variadas formas, ele convocava os anciãos para que eles estivessem ali, porque muitas vezes os fenômenos mediúnicos acontecem utilizando determinadas formas de mediunidade que não estão presentes em uma única pessoa, mas em várias delas. Por exemplo, aquele fenômeno da sarça ardente é um fenômeno em que é preciso haver doação de ectoplasma. E essa doação de ectoplasma acontece a partir da contribuição dos muitos médios que ali estão. E aí a gente tem várias passagens, inclusive no Novo Testamento, né? Quando a gente tem a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde ele está com Moisés e com Elias, ele vai estar também ali com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E é interessante que em várias passagens do Novo Testamento, quando acontecem determinados fenômenos mediúnicos, também vão estar presentes com Cristo, Pedro, Tiago e João. Então, é muito interessante essa passagem e é um fenômeno mediúnico que hoje nós conhecemos, porque a doutrina espírita vem nos esclarecer que é absolutamente normal, embora não seja um fenômeno comum, no sentido de ser reproduzido com muita facilidade. E aí, muitos deles estavam na tenda e outros não. Eldade e Meldade faziam parte desse grupo. Quando ele diz estavam entre os inscritos, eram aqueles considerados, entre aspas, eleitos, aqueles que junto com Moisés estavam ali próximos nesses intercâmbios. E aí ele continua. Puseram-se a profetizar no acampamento. E aí você vai ver um fenômeno mediúnico, né, de psicofonia, onde eles começam a falar sobre o futuro e, obviamente, quem ali está vai ver. E aí, continua. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés.
eis que Eldade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os, afinal de contas, lembrem-se que lá em Deuteronômios, a proibição ela era muito clara. E aí Moisés respondeu-lhe Moisés, estás ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Iavé fosse profeta, dando-lhe Iavé o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Então veja que se fosse para Moisés repreender e proibir todas as práticas, ele o teria feito. Mas observe que ele legitima e dá o ok às práticas de Eldade e Meldade, que eram médiuns sérios, que faziam parte do grupo que estava sempre próximo a Moisés, e que ele vai dizer que se todos fossem profetas, ou seja, se todos vivenciassem aqueles fenômenos mediúnicos como eles, estaria tudo bem. E aí a gente volta para aquela ideia da mediunidade bem exercida, da mediunidade exercida de forma adequada, que é o grande objetivo, né, de todos nós quando conversamos sobre mediunidade, quando estudamos sobre mediunidade, quando lemos sobre mediunidade, é trazer este esclarecimento. E aí, Herculano Pires vai trazer para a gente a seguinte fala. Kardec esclarece que a finalidade da prática espírita é moralizar os homens e os povos. É muito interessante quando ele coloca isso, porque uma mediunidade que moraliza apenas o indivíduo, ela não atinge o seu objetivo. O objetivo é moralizar o indivíduo, mas fazer com que essa prática, essa experiência possa contribuir para a moralização do conjunto, do todo. Afinal de contas, a fraternidade é uma lei universal. E em relação à mediunidade, não é diferente. Quem conhece o Espiritismo sabe que todo interesse pessoal, particular, é rigorosamente condenado. Então, quando nós estamos falando sobre mediunidade, nós precisamos observar que, assim como tudo na sociedade, é uma prática que precisa ser vivenciada de forma a atingir maiores objetivos coletivos. Não adianta, por exemplo, que você saiba muito, mas que esse saber só seja utilizado para o seu próprio benefício. Ele floresce, ele se torna significativo quando ele é compartilhado. É interessante isso porque isso se dá também com o amor. O amor, ele é algo que contamina, ele é algo que cresce à medida que você vai distribuindo. Em várias passagens, Jesus vai trazer essa ideia para a gente, né? A ideia de que tudo que existe, inclusive a própria mediunidade, deve ser uma ferramenta utilizada para o todo, para o crescimento da humanidade. Então, quando a gente fala nesse momento agora, né, de transição, as pessoas ficam muito preocupadas se na transição planetária, se eu vou ficar na Terra, que será um planeta de regeneração, eu vou para um outro planeta, que planeta seria esse? É um planeta de provas e expiações? Não é um planeta primitivo? Ai, meu Deus, eu não quero ir para o planeta primitivo. Então, a gente fica numa preocupação também, como se isso não dependesse das nossas ações individuais e coletivas, porque nós temos a ilusão de que nós evoluímos individualmente, mas, na verdade, existe um processo individual, mas existe um processo coletivo. Não é à toa que nós somos seres sociais e que existe a lei de sociedade, que é uma das leis morais. É preciso a gente entender isso, né? Quando nós vamos estudar as leis morais, dentre as muitas leis, nós vamos ter a lei de sociedade, e isso tem uma razão de ser. E continua Herculano Pires. Consultas interesseiras são práticas que Moisés condenou, né? Nós sabemos disso. Quando ele
condena as adivinhações, quando ele condena a necromancia, quando ele condena os encantamentos, ele vai fazer condenações de práticas que o Espiritismo também condena hoje, né, nos nossos dias. Se você lê, né, a codificação kardeciana, se você lê a Revista Espírita, você vai ver inúmeros relatos nos quais se diz o porquê que essas práticas são inadequadas. E aí ele continua, mas o próprio Moisés aprovou a mediunidade moralizadora, a prática espiritual da relação com o mundo invisível. Então, o problema não é relacionar-se com o mundo invisível, porque isso faz parte da nossa realidade, desde os primórdios até os dias atuais, e vai continuar a fazer parte da humanidade e das nossas relações. A questão é como essa prática se dá. E aí, obviamente, Moisés vai fazer a indicação de uma prática moralizada, a partir do momento em que ele diz que é preciso seguir aquilo que Yahvé ordenou, e aí ele traz para a gente também, não é, os 10 mandamentos, que fazem parte aí desse comando divino ao povo de Israel, é a parte divina das leis mosaicas, todas as outras leis foram criadas por Moisés, porque além de grande líder, ele era um grande legislador, e ele precisou ser, para que ele pudesse conter, né, aquela sociedade e fazer com que ela cumprisse o seu papel, e ela avançasse no seu processo, né? A gente vai ter aí essas necessidades atendidas. E aí, eu gostaria de conversar sobre quais são os objetivos da prática mediúnica. Então, para que a prática mediúnica? Dentro ou fora da casa espírita? Por que é que a gente diz que a prática mediúnica ela não é adequada fora da casa espírita? Porque é preciso que nós tenhamos assistência, é preciso que nós tenhamos compreensão do fenômeno, é preciso que nós tenhamos toda uma ambientação para auxiliar aquele que ali está a comunicar-se. Então, a doutrina espírita vai nos trazer que os objetivos da prática mediúnica são 2. Eu destaquei 2, mas, obviamente, existem outros. O primeiro deles é aprender. Aprender sobre o plano espiritual, aprender sobre o processo de intercâmbio, aprender sobre as necessidades que continuamos a ter quando desencarnamos, porque nós temos uma visão muito infantil ainda, pelo menos muitos de nós, de que quando nós desencarnamos, nós mudamos radicalmente. Né? Nós passamos a ser santos, nós passamos a ser, de repente, pessoas que eram injustas, justas, pessoas que eram ruins, boas, pessoas que eram violentas, calmas, pessoas que eram ansiosas, tranquilas. Não é assim. Não é? Quando nós desencarnamos, o fenômeno da morte do corpo físico não traz uma mudança imediata para nenhum de nós. Então, nós continuamos com o nosso gosto, com os nossos quereres, com os nossos apegos, e isso precisa ser trabalhado. Então, muitas vezes, quando nós estamos vivenciando uma doutrinação, por exemplo, numa sessão mediúnica, todos aqueles que ali estão, de alguma forma, aprendem com as experiências relatadas. Então, se você vai ler as obras kardecianas, se você vai ler, não só o Pentateuco kardeciano, mas também a Revista Espírita, você vai ver inúmeros relatos de espíritos nas mais variadas, aliás, nos mais variados momentos evolutivos, trazendo para a gente as suas experiências, que muitas vezes parecem quase experiências que nós tivemos ou estamos tendo, e que de alguma forma nos servem de alerta e nos fazem refletir sobre a nossa realidade, sobre o que é que nós queremos, sobre o que é que nós desejamos. Então, é algo que muitas vezes impacta, nos impressiona. E esse impressionar os nossos sentidos, impressionar a nossa mente, fazer com que nós reflitamos sobre aquela circunstância é muito significativo, porque pode ajudar todos aqueles que ali estão
né? Quando um médium recebe uma mensagem psicografada, o primeiro a ser atingido pela mensagem deve ser ele. Nem sempre o é, porque depende de como esse médium está vivenciando essa realidade, mas deveria ser. A mesma coisa acontece com a psicofonia, ou mesmo o processo de materialização. Todos esses fenômenos mediúnicos, eles têm uma razão de ser. E essa razão de ser é para que todos nós possamos aprender e possamos compreender essa realidade. E também para socorrer. Por quê? Porque o objetivo é o exercício do amor, é o exercício do bem, é o exercício da caridade. Mas precisamos fazer uma observação. Quando nós falamos em socorrer, não é socorrer apenas aquele espírito comunicante que está em um momento de sofrimento e precisa, né, dialogar conosco, mas é socorrer a todos nós que estamos ali, vivenciando aquele momento e que também precisamos alertar para essas lições. Precisamos alertar para o fato de que aquele que está se comunicando, por exemplo, ter dificuldade de perdoar. E aí eu saio daquela sessão mediúnica pensando, mas eu também não tenho a mesma dificuldade de perdoar? Será que vale a pena? Quando eu digo ao irmão, perdoe, ame, siga em frente, eu também não preciso fazer isso? Então, quando nós fazemos os intercâmbios mediúnicos, eles só se tornam significativos quando, de alguma forma, eles agregam esses valores para as nossas virtudes. Se esse intercâmbio não vai agregar nenhum valor a mais, ele vai ser um fenômeno desperdiçado na nossa vivência, não é? Porque se eu tenho uma atitude importante para tomar, eu preciso tomá-la, assumindo todas as suas consequências e toda a responsabilidade daquelas ações. Então, é importante que a gente pense sobre isso, que a gente vivencie sobre isso. E aí, o que é que a doutrina espírita nos coloca? Que esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, possível por conta dos muitos fenômenos mediúnicos, faz parte da humanidade. É absolutamente natural. Não faz com que nenhum de nós seja diferente, não faz com que nenhum de nós tenha um dom que nos torne privilegiados ou alguém que veio marcado e se torne desgraçado. Eu, por exemplo, já ouvi médiuns falarem, eu não queria ter vindo com mediunidade, eu não sei para que isso foi um castigo de Deus, quando na verdade não compreende a utilização benéfica da ferramenta. E aí eu gostaria de encerrar, estou um pouquinho perdida na hora, confesso. Eu gostaria de encerrar com a fala do Cristo, lá em Mateus 10, 8, quando ele coloca para a gente, dai de graça o que de graça recebeste. Então, é uma indicação muito significativa. Se você utiliza a mediunidade ou conhece alguém que utiliza a humanidade fazendo um intercâmbio comercial no sentido de uma aquisição monetária ou de algum benefício material, é preciso orientar esta pessoa, é preciso orientar-se de que esta forma é uma forma equivocada. É interessante porque esse é um trecho das muitas orientações que Jesus dá aos discípulos, quando os discípulos vão começar a evangelizar. Então, dentre as muitas coisas, os muitos conselhos que ele dá, um deles é esse, porque eles vão começar a fazer curas e essas curas precisam acontecer gratuitamente. E aí, quando a gente fala nesse gratuitamente, é não fazer com que nessa relação entrem não só dinheiro, mas também favores. Porque às vezes a gente diz assim, mas a pessoa não recebe dinheiro, mas recebe objetos como presentes, né? Faz o uso dessa mediunidade através da troca de favores, da troca de influências, enfim, das mais variadas formas que nós conhecemos esse uso. Então é preciso que nós entendamos que a moral espírita, que é a moral cristã, traz para a gente o uso da mediunidade como uma ferramenta evolutiva.
e como ferramenta evolutiva, precisa estar fora dessas benesses materiais aparentes que podem estar envolvendo as circunstâncias. É isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade e me colocar à disposição da casa sempre que desejarem. Estou aqui para que nós possamos dialogar. Quero agradecer a presença de todos, a paciência, a sintonia e dizer que estamos todos à disposição. E solicitar que aqueles que estão assistindo a live, que conheçam o Espiritismo, que busquem esses conhecimentos, não só através das lives, que as lives incentivem esse conhecimento, mas que também busquem fazer as leituras das obras básicas, começando pelo que é o Espiritismo e indo para todas as outras obras, esse passeio maravilhoso sobre essa doutrina tão encantadora e tão esclarecedora para todos nós. Eu vi que eu já passei bastante do tempo, me perdoem, mas eu estava sem o controle da hora, perdão, tá? Eu falo demais, Que aula Paulo? maravilhosa, né, meus irmãos? Que aula maravilhosa. Uma analogia excelente entre a lei mosaica e os conceitos da doutrina espírita. Quantas lições nós não tiramos na noite de hoje? Principalmente no aspecto ético, né, de uso da mediunidade e das nossas práticas sociais, né, como um todo. Acima de tudo, como cristãos espíritas que somos, que assumimos, sabemos da dimensão da nossa responsabilidade, porque, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Então, e como disse o Cristo também, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, como nós espíritas, nós temos uma visão muito aprofundada da vida, à luz dessa doutrina, aumenta também a nossa responsabilidade. Se nós cometíamos os nossos equívocos antes do conhecimento da doutrina espírita, hoje a gente já não pode dizer que a gente não sabia, né? Se a gente errar hoje, a gente vai errar consciente e, de certa forma, com uma carga de compromisso, de responsabilidade maior. Fran, querida, muito obrigado. Aliás, muitíssimo obrigado. Foi uma verdadeira aula, foi um deleite, um prazer. E eu acredito que todos que acompanharam a nossa transmissão e que vão assistir posteriormente a gravação ficaram e ficarão entusiasmados, né, renovados com esse universo maravilhoso de informações que você trouxe aqui para a gente. O Caminhando vai estar sempre de portas abertas para você, tanto nesse formato online, como futuramente, quando a gente superar a pandemia, nas palestras presenciais também. Sempre será uma honra e uma alegria ter você ministrando estudos conosco. Leve à Casa dos Humildes o nosso abraço fraterno, a todos que fazem Caminhando para Jesus, 70 anos de divulgação do Espiritismo, de iluminação de consciências, né? E eu vou pedir a você para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje com uma prece. Obrigada, Paulinho. Obrigada a todos. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, para que nós possamos agradecer por mais esses momentos. Que nós possamos ter o coração grato pelo conjunto de conhecimentos que Deus nos permitiu chegar até os dias de hoje, pela primeira revelação, a segunda e a terceira. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos compreender o porquê de todos os mecanismos mediúnicos, que nós possamos nos apropriar destes conhecimentos para que possamos tornar o nosso dia a dia melhor, para que nós possamos nos compreender enquanto espíritos imortais e possamos assim sermos gratos e em tudo dar graças. Assim sendo, agradecidos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual e material maravilhosa da nossa querida casa Caminhando para Jesus, pedir permissão aos nossos guias, aos nossos protetores, para dar por encerrada esta palestra da noite de hoje. Assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da equipe espiritual que coordenou os nossos trabalhos na noite de hoje, nós agradecemos
e alegremente pedimos a permissão para finalizar a primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite, muita paz para todos.